Olá a todos, o meu nome é Rubem José, sou professor de História em Lisboa e vim até hoje à Ponte de Segura para gravar uma videoaula sobre a União Ibérica. Neste lugar houve diversos acontecimentos históricos de maior relevância para a história das duas nações, sobretudo nos palcos militares, políticos e até mesmo no contrabando. No século XV e no século XVI, Portugal e Espanha conquistaram os seus lugares entre as duas nações mais poderosas de todo o mundo. E neste palco internacional, entre reis e navegadores, mercadores, entre todos os estratos sociais de cada um destes reinos, cada um teve muita importância para o desenvolvimento do início da globalização, em que novos povos e novas culturas ficaram em contacto uns com os outros. No caso português, desde o infante Dom Henrique até ao reinado de Dom Manuel I, muito aconteceu em todo o mundo. Formou-se o Império Colonial entre a África, entre a América do Sul e entre o Estado Português das Índias, que permitiram a Lisboa tornar-se numa cidade cosmopolita e tornar-se a capital de um coração imperial. Por outro lugar, vinham também a Lisboa navios de todo o mundo, de todas as partes da Europa, para comprar especiarias, para comprar ouro, escravos e marfim, que vinham de todos os lugares recém-descobertos. Já em Espanha, foi a cidade de Sevilha que se tornou palco do maior cosmopolitismo da Península Ibérica. Vinham, através do rio Guadalquivir, ouro e prata das Américas Espanholas. Nada disto teria sido feito se não fossem os contributos dos reis e dos navegadores para a formação do início da globalização. Porém, embora tenha havido um determinado apogeu nestes dois impérios, português e espanhol, houve uma determinada altura que quer um, quer outro começaram a dar sinais de crise. E tudo começou exatamente no Império Português do Oriente, ou então conhecido como Estado Português da Índia, quando as navegações começaram a deixar de rentabilizar os mesmos lucros da venda das especiarias. É importante também falar que muitos dos oficiais, nomeados pelos reis portugueses, quando estes saíam de Lisboa para Goa, para Damão, Diu ou outras regiões importantes, muitas das vezes iam aplicar os lucros naquilo que lhes interessava e não naquilo que a coroa e o país realmente precisavam. Quando os muçulmanos também reabilitaram as rotas do comércio do Levante, muito do comércio feito pelos portugueses deixou de ter o devido lucro, pelo que a coroa portuguesa começou a equacionar o seu futuro nas Américas, nomeadamente na região do Brasil, e nas colónias africanas, onde se poderiam ir buscar que Dom João III tinha tido muito azar em sua vida. Muitos dos seus herdeiros morreram, o país começou a empobrecer e a entrar em crise durante o seu reinado. Muitas pessoas morreram de peste, outros tantos tiveram simplesmente tanto azar, ou mais ainda, que ao próprio rei. Entre tantos descendentes, apenas um sobreviveu para poder contar a história da dinastia de Avis. Era de seu nome Dom Sebastião, neto do rei Dom João III, que desde criança foi educado para vir a ser rei de Portugal. No entanto, com os azares do reinado daquele que seria o rei Dom João III, muito ficou em crise para este rei herdar. Desde pequeno foi educado por muitos preceptores e muitos homens da fidalguia e até mesmo do próprio clero, que começaram a incutir no espírito de Dom Sebastião, aquele conhecido na nossa história como desejado, a ideia de combater os infiéis, a ideia de reanimar o comércio português do Oriente e quem sabe até colocar um domínio cristão em Marrocos, no antigo sultanato de Fez. Contaram-me tanto como era o reinado de Dom João III e como se suspirava que este novo rei, Dom Sebastião, traria glória de novo a Portugal. Nada disso aconteceu. Quando El Rei cresceu, acabou por transformar o seu reino no lugar de ideia de cruzada para o Oriente, começando pelo combate aos infiéis e pela luta contra os muçulmanos. Muitos dos membros do Conselho de Estado recomendaram El Rei para preparar um exército, para mostrar o seu valor em batalha e, mais ainda, para ir adiante com toda a fidalguia portuguesa, com todos os soldados do nosso Império, para garantir que Portugal ficaria nas crónicas registada como a grande nação imperial, grande nação militar. Foi no seu tempo que Luís Vaz de Camões escreveu os Lusíadas e dedicou a este El Rei, um rei que trazia esperança, que poderia trazer fama e glória a Portugal. O que é certo é que no ano de 1578, El Rei Dom Sebastião partiu de Portugal com esse exército e em Alcácer Quibir foram destronados, mal preparados, mal seguidos, quem sabe até mal liderados. El Rei padeceu, pelo que dizem. Muitos membros da fidalguia caíram do seu cavalo, muitos portugueses foram mortos, outros tantos foram aprisionados.
Depois do cardeal Dom Henrique convocar o Conselho de Estado, ambos chegaram à conclusão que poderia haver três pretendentes possíveis para a sucessão ao trono português. De um lado, Dona Catarina de Bragança, que tinha ligações diretas à família real portuguesa. No entanto, era uma mulher, pelo que muitos nobres e muitos membros do clero, e até do próprio povo português, a rejeitavam, exatamente por não ser um homem pronto para governar o país, mas uma mulher em que se colocaria em causa toda a dignidade do país. Que quando Filipe soube da desistência de Catarina de Bragança das pretensões ao trono, e conseguiu também aperceber-se de que várias localidades do país tinham aclamado António Prior do Crato como rei, o Filipe de Espanha exatamente acabou por reunir todos os seus exércitos e armadas, cercou o país, quer por terra, como por exemplo nesta ponte de Segura, muitos soldados terão atravessado para garantir o domínio dos espanhóis sobre terras lusas. Outros terão atravessado o Tejo por mar e quem sabe até sair do Estreito de Gibraltar para chegar à cidade de Lisboa, para cercar o coração imperial dos séculos XV e XVI, uma cidade tão cosmopolita que em 1580 cairia nas mãos do jugo dos espanhóis. Filipe, através das suas tropas, conseguiu derrotar António Prior do Crato e conseguiu exatamente silenciar todos aqueles que se lhe opunham. Em 1580, a fidalguia e parte do clero português vai aclamá-lo como rei de Portugal e como legítimo pretendente ao trono nas cortes de Almeirim. Mas somente um ano depois, em 1581, nas cortes de Tomar, ele seria de facto aclamado como rei de Espanha, como Filipe II, e aclamado rei de Portugal, como Filipe I. Ele assinara vários documentos em que se comprometia a respeitar a integridade do território português, criando um governo para garantir a autonomia do povo luso, e muitas vezes também ele afirmara que o Império Colonial Português pertenceria a agentes de Portugal. Durante o seu reinado, ele tentou cumprir essas disposições, nomeando até vários fidalgos e membros do clero português para cargos importantes das províncias ultramarinas e cargos importantes também para a administração da União Ibérica. Nesta monarquia dual, muitos portugueses tiveram a oportunidade de ascender socialmente. Porém, com o reinado do filho de Filipe, nomeadamente o rei Filipe III de Espanha, Filipe II de Portugal, o Império Português e o Império Espanhol começaram a evidenciar sinais de crise. As pretensões assinadas pelo rei anterior já não eram tão bem cumpridas. Muitos nobres começaram a perder os seus cargos e muitos membros do clero começavam a apregoar já sinais de independência, já desejos de aclamar a autonomia de Portugal em todos os espectros. Já a população falava que era necessário um novo rei. Por várias localidades do país já se pretendia ter ideia de um novo rei, de uma nova monarquia, de uma nova dinastia. Abaixo o poder dos Filipes, abaixo o poder de Espanha e Portugal. Digam adeus à dinastia dos Habsburgo. Porém, muitas dessas revoltas populares tinham pequeno foco, pequena dimensão e acabavam por ser esmagadas com o apoio daqueles que eram leais à Espanha. Mas as coisas iriam mudar. No reinado de Filipe IV de Espanha e finalmente Filipe III de Portugal, as coisas iriam mudar. Começámos a perceber que Dom Sebastião não iria aparecer numa destas pontes, numa manhã de nevoeiro. Não, Dom Sebastião tinha padecido na Batalha de Alcácer Quibir. Nas vésperas de 1640, depois de falarmos com Dom João Duque de Bragança, compreendemos que ele simpatizava com a nossa causa. No entanto, ele não se dispunha a ser o nosso rei, a ser o nosso mentor e o nosso líder, com medo de represálias fortes para si e para a sua casa. Foi difícil no princípio, mas depois de abordarmos a mulher do Duque, conseguimos compreender que ela se juntava à nossa causa. Ter-nos-ão dito de que a futura rainha de Portugal terá dito a Dom João que antes rainha por um dia, Duque Duquesa toda a vida. E depois disso, Dom João terá aderido à nossa causa. No 1º de dezembro de 1640, data que ficaria com certeza na história dos portugueses, preparámos o início de uma revolução. Dom João aceitou liderar a nossa luta pela independência. Vários fidalgos e vários homens, cerca de 40 conjurados, prepararam-se para, nesse dia 1 de dezembro, invadir o palácio onde estava a Duquesa de Mantua e o secretário Miguel Vasconcelos e Sousa,
iniciado a luta por Portugal. E assim, aqui vim eu parar. Nomeado por Dom João, defensor da fronteira entre Portugal e Espanha, nesta ponte de segura, coube-me a mim armadilhar este lugar com explosivos e garantir que eventuais tropas que tentassem reprimir o nosso golpe, a nossa luta pela independência, e que tentassem daqui percorrer os caminhos até Lisboa para pôr um fim à nossa luta pela independência, aqui estaria eu para os ajudar, aqui estaria eu para vigiar. Eu, um homem de Alcaídes, um homem de Castelo Branco, escolhido por Dom João, o nosso futuro rei, para ajudar na independência de Portugal. Assim foi e assim conseguimos. Portugal era nosso. Em Lisboa aclamámos Dom João IV de Bragança como o novo rei, como o precursor de uma nova era para Portugal. Tinha terminado a dinastia filipina e o domínio dos Habsburgo. Portugal voltava a ser nosso. O reino e a pátria agora eram independentes. No entanto, não seria fácil. Sabíamos que ia iniciar uma nova guerra civil. Uma guerra entre os que apoiavam o domínio espanhol e aqueles que nos ajudavam a manter a integridade portuguesa com a nova dinastia, a dinastia de Bragança. Foi o tempo da Guerra da Restauração. A nossa fronteira foi invadida por diversas vezes, mas os portugueses, bem liderados, bem apoiados pelos franceses, pelos ingleses e, sobretudo, pelo espírito da pátria portuguesa, conseguimos garantir a nossa independência. Dom João IV, em homenagem à nossa patrona e padroeira, a Senhora da Conceição, ofereceu-lhe a sua coroa para proteger a nossa dinastia e a nossa independência. Portugal era agora um reino independente, mas não seria fácil. As nossas colónias estavam sob domínio dos espanhóis e oficiais corruptos ligados à coroa dos Filipes. E não era só isso. A nível internacional, a Holanda e a Grã-Bretanha tinham formado companhias comerciais com o objetivo de colocar em causa o poder económico, militar e, sobretudo, marítimo dos portugueses e dos espanhóis. Até chegaram a invadir o Brasil. A Companhia das Índias Ocidentais, tutelada pelos holandeses, colocou em causa, muitas das vezes, o poder económico e comercial português. A Grã-Bretanha, embora estivesse do nosso lado, exigir-nos-ia muitas terras e muito dinheiro para pagar, exatamente pela sua lealdade. Já não era o tempo áureo dos séculos XV e XVI. Já não éramos a nação mais poderosa do mundo, em contraposição ao nosso rival espanhol. Já novos atores tinham entrado no cenário internacional e a Grã-Bretanha e a Holanda começavam agora a colocar em causa também com o apoio de França a disputa pelos mares. Já não se podia falar do mare clausum. Agora falava-se do mare liberum, o mar que era livre entre todos os povos do mundo. Dom João IV percebeu isso e chegou, de facto, em acordo com todas as nações europeias. Desde que nós tivéssemos os nossos domínios ultramarinos e coloniais, o resto poderia ser comercializado de forma livre. Portugal entrava agora num novo período, o período da Quarta Dinastia, a Dinastia de Bragança. Podes. Olá a todos, eu sou Rubén José, sou professor de História em Lisboa. Durante a Idade Moderna, sobretudo entre os séculos XV e XVI, portugueses e espanhóis Boa, Rubén. espanhóis espalharam-se, de facto. Tu vai gravando estes bloopers. Vá. 3, 2. Dom João, Duque de Bragança, foi contactado por vários membros da fidalguia portuguesa, do clero e do próprio povo. Batalhámos com ele e por ele para que ele nos pudesse guiar, para que nos pudesse ajudar. Dom João aceitou. Não foi preciso muito para o convencer. Sua mulher, Dona Luísa de Gusmão, ter-lhe-á dito, de acordo com o que rezam as crónicas, que antes duquesa... não fica bom.